Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 6, Capítulo 5, V1, Sorte, Infortúnio. Minha primeira impressão da pessoa chamada Hiro Akaba foi que ela estava vencendo na vida. Meu apelido na minha vida antiga era Hiroko. É a abreviação de a verdadeira garota do terror. Sem criatividade. Sem charme. Apenas um apelido inventado puramente para zombar de mim. Aliás, esse era meu apelido no ensino médio. No ensino fundamental, me chamavam de a vampira. Talvez esses apelidos fossem mais fáceis de lembrar do que meu nome verdadeiro, Shouko Negishi. De qualquer forma, acho que era inevitável que me chamassem de coisas assim. Minha antiga aparência não podia ser considerada atraente sob nenhum padrão. Pele extremamente pálida. Um corpo magro e ossudo. Ao me olhar no espelho, me deparava com um rosto cadavérico, com bochechas encovadas e olhos vazios. Meus dentes eram tortos e irregulares, com um único canino projetando-se de forma proeminente. Eu era feia, simples e direto. Naquela vida, eu odiava a minha aparência. Você não faria o mesmo? Eu não tinha feito nada para merecer isso, e mesmo assim era constantemente alvo de bullying ou fofocas, unicamente por causa da minha aparência horrível. Para alguém como eu, uma garota como Hiro Akaba parecia uma bênção indescritível. Ou seja, sua aparência. A primeira vez que a vi, fiquei admirada que alguém tão bonita pudesse realmente existir na vida real. Ela era tão bonita assim. Por isso ela estava vencendo na vida. Naquela época, eu pensava, se eu tivesse essa aparência, minha vida estaria ganha para sempre. Para ser sincera, eu estava com ciúmes. Essa garota tinha tudo o que eu não tinha, pelo menos em termos de beleza. E assim, passei muitos dos meus dias no ensino médio a observando. Ela quase nunca dizia uma palavra. Ela nunca dizia nada a menos que fosse absolutamente necessário, e certamente não fazia nenhuma tentativa de se comunicar voluntariamente. Que presunçosa, pensei. Não era justo da minha parte pensar assim, mas comparado a como os outros me evitavam por causa da minha aparência, o caso dela era mais como se ela não deixasse ninguém se aproximar. O resultado final foi o mesmo, mas por razões completamente opostas. As pessoas me intimidavam à distância, mas pareciam venerá-la à mesma distância. Talvez você pudesse descrevê-la como reservada? Seja lá como você queira chamar, ela tinha um certo ar que a tornava fácil de admirar, mas difícil de se aproximar. A principal diferença entre Hiro Akaba e eu era a nossa aparência. Mas esse único fator foi suficiente para que as pessoas passassem a nos tratar de maneira totalmente diferente. Quanto melhor for sua aparência, melhor as pessoas te tratarão. Quanto pior for sua aparência, pior as pessoas te tratarão. É uma disparidade com a qual todos nascemos, uma distância entre nossos pontos de partida que não pode ser alterada por nenhum esforço. Hiro Akaba nasceu com todas as bênçãos que me faltavam, mas, por algum motivo, ela sempre parecia entediada. Não sei o que a estava incomodando, mas em nenhum momento a vi parecer estar se divertindo. Ela sempre tinha a mesma expressão de desdém. Era como se aqueles olhos insondáveis não estivessem encarando o mundo ao seu redor. Apesar desse aparente distanciamento, seu olhar parecia penetrar tudo. Por mais que me irritasse, eu entendia por que todos veneravam Hiro Akaba. Havia algo nela que estava além da compreensão de qualquer pessoa normal. Aliada à sua beleza, isso lhe conferia um certo mistério aos olhos de todos. Hiro Akaba tinha todo tipo de coisa que eu não tinha. Nutria um ciúme unilateral dela e, ao mesmo tempo, me odiava por sentir uma emoção tão feia. Mas como eu poderia evitar? O que eu deveria ter feito? Se eu tivesse um rosto bonito, minha vida teria sido diferente. Isso significa que minha vida estava no caminho errado desde o momento em que nasci? Ser feia por fora te torna feia por dentro, na minha opinião. É assim que a vida funciona. Se você for bonita, já terá vencido na vida. Essa foi a minha conclusão. Certo,
Vamos passar a noite naquela cidade. Você fica por aqui, tá bom, Branca? No entanto, meu principal exemplo de vencedora, Hiro Akaba, agora conhecida como Branca, está atualmente enfrentando um grande infortúnio. Temos evitado chamar a atenção das pessoas para nós mesmos por vários motivos, mas só podemos manter essa farsa por um tempo limitado. Assim, decidimos parar na cidade mais próxima para comprar comida e outros suprimentos, mas a Branca não pode entrar devido ao seu estado atual. Então, vamos deixá-la aqui para trás. Para ser sincera, gostaria de expressar meus sentimentos neste momento. Bem feito para ela. Por mais bonita que você seja, obviamente um ser não humano não pode entrar numa cidade. Veja bem, Hiro Akaba não é mais humana. Além de ser completamente branca, a parte superior do corpo dela é praticamente igual, mas a parte inferior tem o corpo de uma aranha. Em outras palavras, ela é um monstro chamado Aracne. Confesso que sempre me perguntei, de forma um tanto grosseira, se ela era realmente humana em nosso antigo mundo, mas nunca imaginei que ela deixaria de ser. Embora seja irritante que ela continue tão bonita como sempre. Mas não é por isso que estou me regozijando com o infortúnio dela agora. Não, o meu problema é a forma como ela tem me tratado nesta viagem horrível. Eu ainda sou um bebê, sabia? Eu não deveria conseguir ficar de pé, muito menos andar, então por que ela tem que me obrigar a fazer trilhas por esses caminhos montanhosos? Isso não parece errado? Para mim, parece errado. Se Ariel não tivesse explicado o motivo daqueles pequenos exercícios de treinamento, eu provavelmente já teria surtado. Mas, segundo ela, é para melhorar minhas habilidades e estatísticas. Este mundo tem uma configuração estranha onde coisas como habilidades e estatísticas realmente existem, e quanto mais você as treina, mais forte você fica. Ariel diz que a Branca tem me submetido a testes rigorosos para melhorar minhas habilidades e estatísticas. Supostamente, ela está pensando no meu futuro, mas não sei se acredito nisso. Aliás, o apelido Branca surgiu após a seguinte troca de palavras. Por que não te chamamos de princesa? Quer que eu coloque uma fita em você? Mas você não vai conseguir se transformar em uma garota mágica. Não. Que tal, Branca, então? Embora esse nome soe um pouco como o nome de um gato de estimação. Faça o que quiser. Na minha opinião, princesa é um nome muito melhor, mas enfim. E o que era tudo aquilo sobre uma fita? Havia muita coisa para analisar naquela pequena conversa, mas de qualquer forma, Ariel realmente começou a chamá-la de Branca depois disso. Tenho quase certeza de que Ariel escolheu um nome estranho de propósito só para irritá-la, mas sua potencial vítima não parece se importar muito, então até eu e Merazofis entramos na onda e começamos a chamá-la de Branca. Considerando como ela me tratou até agora, gosto de pensar que tenho o direito de ser um pouco mesquinha. Coitada da Branca. Você não vai poder comer nada gostoso na pousada nem dormir numa cama quentinha. É uma pena, mas que escolha temos, né? Mas não se preocupe. Prometo que vou aproveitar o dobro em sua homenagem. Ariel sorri, claramente querendo atiçar ainda mais a situação. Branca está inexpressiva como sempre, mas exala uma energia ainda mais intimidadora do que antes. Há praticamente faíscas voando entre as duas. Apavorante. Assim, sem mais nem menos, minha pequena e sombria comemoração do tipo, bem feito para você, chegou ao fim. É isso aí. É por isso que não consigo me opor a essas duas, por mais irracionais que sejam suas ações. Ambas detêm um poder avassalador. Qualquer uma delas provavelmente conseguiria enfrentar um exército inteiro sozinha. Essa força lhes é concedida por meio de estatísticas, um conceito que seria impensável em nosso antigo mundo. Eu e Merazofis nem de longe somos comparáveis. Sempre que penso no que aconteceria se eu irritasse uma delas o suficiente para que usassem esse poder contra mim, não consigo evitar concordar com tudo o que elas dizem. Já chega, vocês duas. Estão perturbando a jovem senhorita. E, no entanto, Merazofis as repreende sem pensar duas vezes. Opsi, Margarida. Desculpe por isso.
Tudo bem, vamos lá. Não fique muito emburrada, Branca. Prometo que traremos uma lembrança para você. A aura avassaladora de Ariel se dissipa de uma vez, e ela acena preguiçosamente enquanto se vira para ir embora. Ao vê-la partir, Branca solta um pequeno suspiro antes de se sentar no chão. Flanqueando-a como guardas, estão 2 Taratectes marionete, monstros com aparência de manequins invocados por Ariel. Bem, com licença. Enquanto observo distraidamente a Branca e os Taratectes marionete, meu corpo é suavemente erguido no ar. Levantando o olhar, meus olhos se encontram com os de Merazoth sob a sombra de seu capuz. Como a Branca me obrigou a andar esse tempo todo, já faz um tempo que Merazoth não me carrega assim. Certo, acho que é mais natural se ele me levar quando formos à cidade. Eu estava prestes a tentar seguir Ariel a pé. Talvez essa doutrinação esteja realmente começando a me afetar. Merazoth alcança Ariel rapidamente. Como ela é tão baixinha, especialmente em comparação com o Merazoth, é uma tarefa fácil para ele. Talvez minhas pernas não tivessem conseguido acompanhar o ritmo. Tem certeza de que é sensato provocá-la assim? Pergunta ele, acompanhando seus passos a uma curta distância atrás dela. Não sei como Merazoth consegue falar com tanta ousadia para personagens tão assustadores. Ele protestou veementemente contra a forma como a Branca me tratou inicialmente. Embora ela o encarasse silenciosamente com um olhar tão assassino que ele foi obrigado a se calar rapidamente. Eu mesma tenho sentimentos contraditórios em relação à Branca, sabe? Será que não posso ser pelo menos um pouco antipática com ela? Mas não se preocupe. Não é como se fôssemos começar a tentar nos matar ou algo assim. Nenhuma de nós seria tão estúpida. Entendo que Ariel e Branca têm um relacionamento complicado. Independentemente do que ela possa dizer agora, elas realmente estavam tentando se matar não faz muito tempo. Elas concordaram com uma trégua quando perceberam que nenhuma das duas tinha mais nada a ganhar lutando, então agora elas são supostamente aliadas, mas isso não significa que de repente se tornarão super amigas. Aparentemente, Ariel ainda guarda rancor de Branca por ter matado vários de seus subordinados, e a Branca ainda parece cautelosa com o imenso poder de Ariel. Na verdade, a tensão entre elas é tão grande que é um milagre que consigam trabalhar juntas. E aí tem eu e o Merazoth, presos no fogo cruzado. Para ser sincera, viajar com um estado de espírito tão tenso é difícil. E, como se isso não bastasse, há momentos, como antes, em que as tentativas delas de intimidar uma outra também me afetam. Sinceramente, esta viagem está fazendo mal para o meu coração. Conseguimos entrar na cidade sem problemas, apenas pagando uma taxa. Eu estava preocupada que pudesse haver algum problema, devido ao aparecimento de Merazoth, mas nada aconteceu. Neste momento, Merazoth está completamente coberto da cabeça aos pés com um manto para se proteger da luz solar. O manto com capuz, que a Branca fez especialmente para ele, torna qualquer pessoa que o use extremamente suspeita. No entanto, como as pessoas neste mundo fabricam equipamentos e armaduras com partes de monstros regularmente, esse tipo de vestimenta é mais comum do que eu imaginava. Na verdade, pode ser uma roupa perfeitamente aceitável, e só me parece suspeita devido à influência de memórias da minha vida anterior. Sempre que me deparo com uma discrepância como essa, percebo mais uma vez que ainda não me acostumei com este mundo. Talvez seja por isso que, apesar das circunstâncias, não me parece real o suficiente para ficar triste com o que aconteceu. Perdi meus pais, perdi minha casa e agora sou obrigada a viver praticamente fugindo, mas não sinto absolutamente nada. Neste mundo, fui abençoada. Nasci em uma família de classe alta, então, embora algumas coisas do dia a dia não fossem tão convenientes quanto no Japão, minha qualidade de vida era comparativamente alta para os padrões deste mundo. E, o mais importante, meus pais eram ambos bonitos. Boa aparência é igual a vencer na vida. Continuei a me apegar a essa teoria do meu antigo mundo. Como meus pais eram ambos bonitos, era inevitável que sua filha, eu, também fosse bonita no futuro. Nesse caso, minha nova vida deveria ter sido mais feliz do que a antiga. Sim, eu realmente pensei isso.
No entanto, uma parte de mim sentia que não tinha outra escolha a não ser me apegar aos meus antigos modos de pensar. Afinal, de repente acordei como um bebê em um mundo diferente, sabe? Eu precisava ser otimista se quisesse continuar. Houve muita turbulência interna para enfrentar antes de eu conseguir chegar a esse ponto, mas não vamos falar sobre isso. No fim, apesar da minha determinação em ser otimista em relação à minha nova vida, tudo desmoronou num piscar de olhos. O futuro feliz que eu havia imaginado para mim desmoronou. Tudo o que me resta é este meu corpo e o Merasofis. Meus novos pais que me cobriam de carinho, aquela mansão elegante, o status social, a riqueza, o poder diplomático. Tudo isso se foi. Sinceramente, é uma queda tão vergonhosa que chega a dar vontade de rir. Mas acho que o motivo de eu não ter capacidade de reagir ao que aconteceu é porque eu já morri e perdi tudo uma vez. É verdade que muita coisa me foi tirada desta vez também, mas comparado à minha vida anterior, eu não era nem de longe tão apegada emocionalmente. Afinal, passei muito mais tempo no meu antigo mundo do que neste. Se você me perguntar sobre meus pais, as primeiras pessoas que me vêm à mente são minha mãe e meu pai originais. Meus pais, que eram tão sem graça quanto eu, tinham apenas a bondade como qualidade. Meu pai, eternamente preso em seu emprego sem futuro. Minha mãe, uma dona de casa que era péssima na cozinha. Claro, meus pais neste mundo eram superiores em praticamente todos os aspectos, mas ainda sinto mais carinho pela família da minha vida anterior. Quer dizer, eles sempre me trataram com amor e carinho, mesmo quando me tornei uma pessoa taciturna e perturbada. Eu os amaldiçoei por me fazerem ter aquela aparência, mas eles se tornaram ainda mais carinhosos e gentis. Essa gentileza era a única coisa neles que merecia elogios, mas, para mim, era isso que era digno de admiração. Em comparação, eu nunca consegui aceitar meus pais neste mundo como minha verdadeira família. Eles também me encheram de carinho, mas a morte os levou antes que pudéssemos formar um verdadeiro vínculo de pais e filha. Talvez seja mais o fato de eu nunca ter aceitado completamente que estaria vivendo neste novo mundo agora. Há muita coisa da qual nunca consegui me desapegar, tanto na minha vida antiga quanto nesta nova. Passamos pelo portão, entramos na cidade e reservamos um quarto na pousada. Depois disso, Ariel e eu ficamos na pousada enquanto Merasov sai para comprar suprimentos. Viemos a esta cidade com o único propósito de comprar coisas necessárias para a viagem, para que, então, uma vez que Merasov estivesse concluído, possamos, em teoria, partir sem problemas. Não tenho dúvidas de que estamos hospedados na pousada apenas por despeito de Ariel contra a Branca. Embora eu não possa dizer que tenha alguma queixa sobre poder relaxar por uma noite. Enquanto eu suspiro baixinho, Ariel se revira feliz na cama. Ela está mesmo se divertindo, exatamente como disse para a Branca. Esse comportamento não seria tão incomum para uma adolescente, que é exatamente o que ela aparenta ser, mas essa pessoa não é, na verdade, uma Lorde Demônio? Ela é um verdadeiro mistério. O que foi? Percebendo meu olhar, Ariel se senta parcialmente na cama. Oh, nada. Hesitei, pois obviamente não podia dizer a ela o que eu realmente estava pensando. Não era bem o que você imaginava, né? Ela consegue adivinhar o que se passa na minha cabeça. Sim, tenho certeza de que é difícil de acreditar que uma garotinha como eu seja uma Lorde Demônio. Por dentro, entro em pânico, mas ela sorri como se nada a incomodasse. O sorriso dela me deixa um pouco insegura. Ariel nunca para de sorrir. Ela é sempre alegre e sociável, e tem cuidado de mim e do Merasofis durante toda a nossa jornada. Não só isso, como ela ainda acoberta a Branca, que quase não fala. Sinceramente, acho que não teríamos conseguido continuar por muito tempo sem ela. É verdade que sua natureza atenciosa e ponderada não se encaixa exatamente na minha imagem de uma Lorde Demônio. Não é a coisa mais fácil de se acostumar. Eu imaginava que um demônio fosse algo mais assustador e aterrorizante. Para ser completamente honesta, é um pouco difícil de aceitar que uma pessoa legal como você seja uma Lorde Demônio. Eu imaginava. Embora eu não saiba se sou tão legal assim.
Ariel acena com a cabeça em resposta à minha avaliação honesta. Pessoalmente, tenho plena consciência de que não me encaixo exatamente no papel. Principalmente com essa aparência. Ela dá de ombros. Imagino que sua aparência contribua para isso, mas acho que é sua personalidade que parece destoar de alguém com esse título. Você é muito gentil, senhorita Ariel. Repito, essa é a minha opinião sincera. É verdade que sua aparência não é o que eu esperava, mas é o que está por dentro que parece especialmente inadequado para uma Lorde Demônio. Se supõe que um Lorde Demônio seja um ser de pura maldade que não se importa com os problemas dos outros. É assim que os humanos daqui também idealizam os Lordes Demônios. Um rei dos demônios, determinado a destruir a humanidade a qualquer custo. Mas eis que Ariel aparece, misturada à multidão durante uma visita a uma cidade humana, e ela também não parece ser muito má. Acho que sim. Mas estou me comportando da melhor maneira possível agora, sabe? E acho que estou sendo gentil com você em parte por compaixão, mas também por interesse próprio, Sofia. Seu tom é indiferente, mas suas palavras me pegam de surpresa. Cuidar de vocês vai me ajudar a ficar do lado bom da Branca, né? Não sei como as coisas vão se desenrolar a longo prazo, mas prefiro ganhar alguns pontos para continuar nas boas graças dela. E ninguém consegue viver tanto tempo quanto eu sem aprender uma coisa ou outra. Fingir ser uma pessoa legal ou interagir com os humanos é moleza. Nesse momento, estou olhando para ela boquiaberta. Eu já sabia que Ariel é muito mais velha do que aparenta, então é razoável supor que ela tenha experiência suficiente em interação humana para manter as aparências, mas será que ela deveria mesmo admitir isso tão facilmente? Acho que ela causaria uma impressão melhor se não viesse a público dizer isso. Você tem certeza de que deveria me contar isso? Não consigo resistir à tentação de perguntar. Tanto faz. Imagino que as pessoas vão desconfiar de qualquer tipo de serviço gratuito. Seu povo até tem um ditado sobre isso, não é? Nada na vida é de graça. Não é verdade? Ariel olha por cima do ombro. Merazofis está parado na porta, tendo retornado de suas tarefas. Bem-vindo de volta. Obrigado. Ele responde ao cumprimento dela de forma rígida. A julgar pelo seu comportamento, presumo que a última parte foi dirigida a ele, e não a mim. O que significa que Merazofis já suspeitava que havia algum motivo oculto por trás da gentileza de Ariel. Não que ele pudesse fazer algo a respeito, independentemente da verdade, considerando a força dela. Sinceramente, mesmo que ela tenha acabado de afirmar o contrário na minha cara, não consigo deixar de pensar que ela está nos ajudando por pura bondade. Vocês recebem minha ajuda, então isso é uma vitória para vocês. E ser gentil com vocês faz com que a Branca tenha uma melhor impressão de mim, então isso é uma vitória para mim. É uma situação vantajosa para todos os envolvidos, então qual é o problema? Merazofis ainda não parece feliz. Acho que não posso culpá-lo. Ela diz que é uma situação em que todos saem ganhando, mas nós ganhamos muito mais com esse acordo do que ela. Ela não cuidaria de nós assim se seu único objetivo fosse melhorar a opinião que a Branca tem dela. A única explicação que consigo imaginar é que ela está nos ajudando por pura bondade, e não por causa de quaisquer vantagens que isso lhe traga. Merazofis, talvez chegando à mesma conclusão, suspira exasperado e parece deixar suas dúvidas de lado. Tenho certeza de que, mesmo que ele entenda as ações de Ariel, ainda sente que precisa ficar em alerta para me manter segura. E acho que Ariel percebeu isso, o que a fez se esforçar para dizer aquelas coisas para o bem dele, para que ele soubesse que não precisava ser tão cauteloso com ela. Estar em constante estado de alerta deve ser exaustivo. Por isso, Ariel inventou uma desculpa para dissipar suas suspeitas. E Merazofis está aceitando suas palavras. Acho que foi isso que aconteceu durante aquela breve troca. Imagino que ela realmente tenha aprendido uma coisa ou duas em sua longa vida, como ela mesma disse. De que outra forma ela conseguiria lidar com uma situação como essa com tanta delicadeza? Mas Merazofis ainda guarda uma última farpa.
Se for esse o caso, então não deveria ser mais gentil com a própria Lady Branca? Ah! Isso dói. Não mencione isso, dói demais. Ariel recua dramaticamente, dando um tapa na própria bochecha. Embora ela esteja brincando, acho que consegui vislumbrar emoções mais complexas em seus olhos. Talvez até mesmo Ariel, com toda a sua profunda compreensão dos sentimentos alheios, não consiga lidar com seu relacionamento com a Branca com tanta facilidade. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou um vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.